7h32. A sensação de impunidade que o país vive é reflexo da legislação brasileira, que dá muito mais possibilidade de soltura para suspeitos do que de prisão durante o andamento de um processo. Nem mesmo os casos de comoção nacional são analisados de forma diferente. A avaliação é do desembargador Herbert Carneiro, presidente da Associação dos Magistrados Mineiros. Primeiro é preciso de ter em mente que a nossa Constituição Federal, ela prima pela liberdade das pessoas. A prisão é uma exceção. E a lei define, aí no caso, a lei processual penal, define de maneira muito clara as modalidades de prisão e em que hipóteses legais elas podem ocorrer. No processo penal, quase sempre a prisão, eu vou tratar não da prisão temporária, mas da prisão preventiva, que é a prisão que acontece no curso do processo. Essa prisão só pode se dar quando o cidadão cria dificuldades para a instrução do processo. Por exemplo, ele coage uma testemunha, cria uma dificuldade para que o processo seja instruído. Quando, por exemplo, tem-se algum fato concreto de que ele pode se furtar a aplicação da lei penal. Vai ser proferida uma sentença, ele já está mais ou menos se organizando, por exemplo, para fugir à aplicação, para mudar de país ou para mudar de estado, para não cumprir a sentença que vai receber ou o ato processual que ele terá que responder por ele. Quando, por exemplo, o cidadão é perigoso e continua ameaçando as pessoas, continua cometendo crime, mesmo depois daquele crime que vem sendo instruídos. São situações muito claras, definidas em lei, que justificam e que dão possibilidade do juiz prender preventivamente o cidadão. Isso tudo antes de uma sentença condenatória. Depois que a sentença condenatória é dada, a pena transita em julgado, por exemplo, uma pena de 10, 15 anos, naturalmente não tem mais recurso, o cidadão tem que ir sim cumprir a pena imposta. Mas no curso do processo é preciso ter em mente, claro, até porque no ano passado foi publicada uma lei 12.403, a chamada Lei das Medidas Cautelares, que chamou a atenção do mundo jurídico exatamente para isso. Espera aí, o primato no Brasil é o primato da liberdade. A prisão só se justifica em caráter excepcional, nessas hipóteses que eu estou dizendo. Quando não for necessária a prisão, se o cidadão puder aguardar o julgamento em casa, se ele puder aguardar cumprindo alguma outra medida cautelar que a gente chama, o juiz troca a prisão por essa circunstância. Agora, no curso do processo, se essa situação se altera, se um desses motivos, como eu estou dizendo, agressão ou transgressão da ordem pública, dificultação à aplicação da lei penal ou criar obstáculos à instrução do processo, o juiz, independentemente do cidadão ser ou não primário, ter ou não residência, o juiz pode prendê-lo preventivamente. Quer dizer, se não acontece essa hipótese, não resta outra alternativa ao juiz, senão a liberdade do cidadão, que, como eu disse, é a regra geral. Ouvimos o desembargador Herbert Carneiro, presidente da AMAGES, a Associação dos Magistrados Mineiros.